Esta semana, o Sistema CNA-Senar promoveu o primeiro Workshop Nacional do projeto Biomas. Para debater os avanços desse projeto, que iniciou em 2010, nós vamos conversar agora com Alexandre Ullmann, que faz parte da coordenação geral do projeto Biomas e é pesquisador da Embrapa Florestas. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Bom dia a todos, bom dia, Marcelo. Alexandre, conta para a gente, fazendo um balanço desse workshop. Esse workshop surgiu, a ideia dele surgiu já há bastante tempo, né? E você sabe que quando nós trabalhamos efetivamente com um projeto dessa natureza, em que o objetivo fundamental é fazer plantios dentro de propriedades, fazer plantios com árvores, muitos dos resultados eles acabam aparecendo somente depois de um certo tempo, né? Os primeiros anos do projeto foram anos de implantação. Na sequência disso, houve lá um período, digamos assim, de desenvolvimento das espécies. Os primeiros resultados eles efetivamente começam a aparecer somente agora, né? Então, embora a ideia seja antiga, né, a possibilidade de executar esse workshop e dentro dele, o que nós fizemos foi apresentar esses resultados de que falo, né? A execução efetiva desse workshop somente foi possível agora, né? E o que nós fizemos durante esses dias em que estivemos reunidos aí durante essa semana, né? Nós, basicamente, apresentamos num primeiro momento o estado, né, do desenvolvimento do projeto. E para deixar claro, são 6 biomas que estão contemplados nesse projeto. São 6 pontos focais, vamos chamar assim, dentro de cada um dos 6 biomas brasileiros. Mata Atlântica, Caatinga, Amazônia, Cerrado, Pantanal e Pampa. Em cada um deles nós temos aí uma unidade experimental, onde se estabelecem lá os plantios. E o que a gente fez durante essa semana, conforme aquilo que eu havia dito, foi conversar, apresentar, enfim, os resultados desses projetos que estão estabelecidos. São vários projetos que estão estabelecidos dentro dessas unidades. E também discutimos que tipo de avanço no futuro nós queremos ter, né? Então, essa é a condição dentro da qual nós nos encontramos, né? Queremos também dar sequência às atividades e esse workshop teve exatamente esse objetivo. Paralelamente a isso, nós também quisemos apresentar, tanto para os nossos apoiadores quanto para os nossos parceiros, né, apresentar esses mesmos resultados, né? Então, houve lá a participação de diversos pesquisadores que já estão incluídos dentro do projeto. Houve a participação dos coordenadores regionais e de pessoas que estão envolvidas com as instituições que nos apoiam, bem como, evidentemente, os parceiros aqui da CNA. Quais são os apoiadores desse projeto? Bom, hoje o principal apoiador do projeto é o BNDES, né? Nós temos aí ao lado do BNDES o SEBRAE, o SENAR, né? E também temos a John Deere como apoiadores atuais, digamos assim, do desenvolvimento do projeto, né? Além disso, é claro, ainda existe um apoio por parte, um investimento por parte da própria Embrapa, através dos seus editais de financiamento de projeto, e esse é o conjunto com o qual a gente trabalha, além de, é claro, né, você está falando de apoiador, mas dentro do desenvolvimento do projeto existem várias outras instituições que não nos apoiam, desenvolvem efetivamente o projeto, né? E quando nós pensamos nessas outras instituições, envolve um sem número aí de universidades, instituições de pesquisa, dependendo do local onde nós efetivamente estamos trabalhando, nós temos números maiores ou menores de instituição. Como é que você que faz parte da coordenação geral, Sim. Como é que esse projeto está estruturado hoje? Como é que ele está estruturado para realmente avançar nesses biomas? Bom, uma parte dessa tua pergunta já teve resposta quando eu comecei a conversar sobre o workshop, né? Então, eu estava explicando que nós temos 6 pontos geográficos em cada um dos 6 biomas.
e em cada um desses pontos geográficos nós temos lá aquilo que nós chamamos de área de referência e a outra área que a gente chama de área experimental. O que são cada uma delas? A área de referência é um espaço geográfico que detém lá as características de cobertura vegetal primitiva, né? A nossa unidade experimental, por outro lado, é aquela que originalmente detinha essas características, mas que foi modificada, evidentemente, pelo uso agrícola, né? E, portanto, são propriedades produtivas, né? Dentro das quais houve lá a cessão por parte do produtor de um determinado trecho que varia em relação ao seu tamanho, mas que, em média, atinge cerca de 30 hectares dentro de uma propriedade. E dentro dessa propriedade é que efetivamente a gente planta as árvores, executa os experimentos. Na propriedade de referência, por outro lado, que pode representar, digamos assim, o nosso marco zero comparativo em relação àquilo que possivelmente era a nossa área experimental, nós fizemos uma série de levantamentos de solos, levantamento de vegetação. Em alguns casos houve também a possibilidade de nós fazermos levantamento de fauna, para que nós averiguássemos lá quais são as condições primitivas daquela região em particular, né? Qual era o objetivo disso? Nós temos um parâmetro para comparar, por exemplo, quanto de carbono no solo que há na condição florestal, comparar com a quantidade de carbono que há no solo na condição da área experimental submetida ao uso, ou seja, anteriormente à implantação dos experimentos, né? O experimento, o conjunto de experimentos em si, tende a fazer com que essa incorporação de carbono, é claro, aumente com o desenvolvimento das árvores, ou seja, o desenvolvimento do próprio plantio. Então, diante dessa perspectiva, nós temos um momento zero, que é muito distinto entre a área experimental e a área dita referência, né? Mas mesmo assim nós temos um parâmetro comparativo e o nosso objetivo com os plantios, teoricamente, é chegar num meio termo entre essas duas condições, ou seja, nós não queremos fazer com que a condição primitiva retorne, né? Porque isso certamente traria um prejuízo ao sistema produtivo. Por outro lado, nós queremos fazer com que algumas características intermediárias sejam alcançadas, buscando exatamente estabelecer aquilo que genericamente poderia se chamar de sustentabilidade socioeconômica ambiental, né? Nós como grupo entendemos que isso é possível mediante o uso da árvore, né? E basicamente esses experimentos aí podem ser divididos em 4 categorias, né? A primeira categoria, que inclui os estudos diagnósticos, né? Que são ditos experimentos transversais. Então, um exemplo disso é mensurar o ciclo hidrológico ao longo do tempo, que, claro, vai sendo alterado na medida em que você tem o crescimento, o desenvolvimento das plantas. Esse é um exemplo de um estudo diagnóstico. Nós temos lá estudos focados na restauração de APPs, as áreas de preservação permanente. Na sua imensa maioria, as APPs que nós abordamos são APPs fluviais, portanto, cabeceiras, margens de canais de drenagem e assim por diante, né? Temos experimentos voltados para a restauração de IRLs das reservas legais, né? E temos experimentos voltados única e exclusivamente ao objetivo de fazer com que a árvore seja incorporada ao sistema produtivo, né? Então, elas se inserem, assim como qualquer cultivo, né, que nós possamos pensar, soja, gado e assim por diante, ela se insere, vamos chamar assim, pareada, lado a lado, em termos de sistema de produção dentro da propriedade. O que nós queremos provar é que a árvore pode ser utilizada nesse sentido. O mais consagrado dos exemplos são os sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta, os chamados ILPFs, que a Embrapa já tem um cabedal imenso de conhecimento já desenvolvido, né, acerca desse tema. Então, basicamente, esse é o escopo do projeto. O que nós queremos é trabalhar com a árvore para atender principalmente essa questão do ambiente e tentar equilibrar essa questão do ambiente com o sistema produtivo, né? Essa que é a nossa principal meta.
O projeto ele é adequado, existem peculiaridades de cada bioma? Sim, basta pensar a seguinte coisa, eu vou traçar dois extremos, né? Vamos pensar no clima característico da Amazônia. Quando nós pensamos em Amazônia, nós pensamos em árvores imensas, 50 metros de altura, castanheiras e assim por diante. Tudo isso é possível, o desenvolvimento dessa floresta é possível porque as condições climáticas são particulares. Ou seja, você tem altas temperaturas, você tem altos índices pluviométricos, ou seja, todas as condições favoráveis para que você tenha de fato o desenvolvimento de uma floresta lá, né? O outro extremo, pelo menos no âmbito brasileiro, é a Caatinga, né? A Caatinga chove muito pouco, particularmente na região onde nós estamos trabalhando, os índices pluviométricos alcançam tão somente 600 milímetros anuais, com chuvas muito mal distribuídas. A nossa grande pergunta quando a gente entrou na Caatinga é possível plantar lá? É possível fazer com que o sistema produtivo com árvore seja incrementado? O sistema produtivo que fala, o sistema pré-existente, é possível implantar um ILPF numa região em que chove tão pouco? É possível promover o desenvolvimento das espécies vegetais, particularmente arbóreas, nesse caso, né? O nosso projeto lida com espécies arbóreas. É possível fazer esse desenvolvimento lá, né? As respostas estão surgindo, né, ao longo do desenvolvimento do projeto. Ele começou em 2010, né? Elas começam a surgir exatamente nesse momento no tempo, né? Nós já temos tanto experimentos na Caatinga quanto na Amazônia que provam que efetivamente é possível fazer essas duas coisas, desde que seja respeitada as peculiaridades, como você acabou de falar, Marcelo, desde que sejam respeitadas as peculiaridades dos ambientes e, evidentemente, das espécies particulares. Um outro exemplo disso é que nós temos obtido algumas respostas significativas, principalmente do desempenho de algumas espécies, tanto na restauração de APP quanto na restauração de IRL, e até mesmo no sistema produtivo, de algumas espécies arbóreas, respostas especificamente quanto à variação do tipo de solo em distâncias tão pequenas quanto 30 metros. Isso significa, na prática, que se nós alocássemos uma muda de uma espécie qualquer, uma espécie, vamos imaginar, uma espécie X, se nós alocássemos ela nessa porção da encosta, 30 metros para baixo, com a variação ambiental que você tem, provavelmente a muda iria morrer por consequência das condições ambientais. Então, isso na prática significa o quê? Você poderia talvez perguntar nesse momento, para que serve isso? Bom, se o agricultor ele precisa estabelecer uma APP, por força até da legislação em vigor, né? Se ele precisa restaurar a sua APP, se ele precisa restabelecer a sua APP, alocar a muda no local certo significa uma economia substantiva de recurso aplicado. Uma muda em termos de preço no mercado, em viveiros e assim por diante, dependendo do seu tamanho, do seu desenvolvimento, do tipo de muda, da dificuldade que se tem para gerar essa muda, varia em termos de preço entre R$ 1,50 até R$ 7,00 aproximadamente. Se você pensar que num espaçamento relativamente adequado de plantio, você teria que empregar cerca de 2.500 mudas dentro de 1 hectare para recuperação, e você tem a expectativa de que aproximadamente 50% delas irão morrer porque você alocou elas num local inadequado. Isso é uma resposta significativa tanto para nós quanto para o agricultor que deseja restabelecer a APP, né? Tá certo, eu agradeço a participação no Senar Brasil Entrevista de hoje, Alexandre Ullmann, que faz parte da coordenação geral do Projeto Biomas e é pesquisador da Embrapa Florestas. Muito obrigado, tenha um bom dia. Eu que agradeço, Marcelo. Obrigado a todos.